Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariane e esse é o canal Sobrenatural. Hora de relatos reais, uma coletânea sobre bruxas. Mas antes eu quero pedir a você que gosta aqui do canal, já deixa aí seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva quem não é inscrito e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeos novos aqui do canal. Quero pedir a vocês também que agora a gente está com a função de hypar os vídeos. Isso vai ajudar a divulgar mais o canal. Os primeiros 3 vídeos na semana, eu acho que o YouTube dá essa função para você e você não precisa pagar nada. Assim que você curtir e aparecer lá para você hypar, quem puder aí hypar os vídeos, eu já agradeço. Isso vai ajudar muito aqui o canal. Agora chega de enrolação, chega de papo e bora para essa coletânea de bruxas. O primeiro relato é A Bruxa da Mata. Oi Mariana, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Luísa e esse relato eu ouvi da minha avó. Hoje ela tem seus 77 anos e é bem lúcida. Isso ocorreu com a minha irmã Clara, que tem hoje seus 35 anos. Na época era recém-nascida. Meus pais não gostam de tocar nesse assunto. E minha avó me contou escondido deles, dizendo que eu deveria saber. Agora vou narrar aqui como se fosse a minha avó mesmo lhe contando. Tudo começou, então daqui pra frente a avó dela contando. Tudo começou no ano de 1989, no interior de Minas Gerais. Eu sempre ouvi histórias sobre bruxas na região. Diziam que elas se aproximavam dos bebês recém-nascidos, principalmente nas primeiras semanas, para roubar a energia vital deles. Mas até então eu nunca tinha acreditado em nada disso. Achei que eram apenas superstições, até aquela noite. Eu lembro daquela noite como se fosse ontem. O vento frio soprando pelas frestas da janela de madeira. Casa do interior. Ai, é tão bom lembrar. A casa toda iluminada pelas lamparinas a querosene. Bom, não era muito iluminada, mas tínhamos várias lamparinas espalhadas. Nada se compara à luz que temos hoje. Naquela época não existia a energia elétrica ainda. Não era coisa de todo lugar, era mais na cidade. No interior era bem raro. Eu estava lá na cozinha fazendo a janta para minha filha, que estava de resguardo, e para o meu genro, que estava com ela na sala, enquanto a pequena Clara, minha netinha de apenas 3 semanas, dormia em seu berço, enrolada nas mantas que eu mesma fiz de tricô. Tudo estava tranquilo, até o momento em que ouvi um som estranho vindo do lado de fora. A casa ficava isolada no meio do campo, ficava bem longe da cidade. Era só mata ao redor. Fui até a janela e olhei, mas não vi nada. Porém aquele som estava me incomodando. Era como se alguém estivesse sussurrando algumas palavras incompreensíveis. Fui até o quarto para dar uma olhada na minha neta. E foi aí que eu senti uma presença dentro daquele quarto. Eu não estava sozinha lá com a minha neta. Quando olhei para o berço, vi uma mulher estranha. Ela tinha uma pele muito pálida, quase cinza. Os olhos eram totalmente negros, sem nenhum brilho, sem pupila, como se não houvesse vida ali. Ela estava curvada sobre a minha neta, com as mãos estendidas como se quisesse tocá-la, ou pior, pegá-la. Eu senti uma raiva pulsando dentro de mim e, sem pensar, corri em direção ao berço e dei um grito, afastando aquela mulher. Ela desapareceu num piscar de olhos, deixando um cheiro forte de podridão. Mas o mais assustador foi o que aconteceu em seguida. Quando olhei para Clara, ela estava pálida, quase sem vida. Seus lábios estavam roxos e sua respiração estava fraca, quase imperceptível.
Eu sabia o que estava acontecendo ali. Aquela mulher, uma bruxa, estava tentando tirar a vida da minha neta, sugando ali a sua energia. Então eu corri até a sala onde estava minha filha e o meu genro, e o estranho é que eles não ouviram eu gritando. Eles só perceberam quando eu estava na sala. Meu genro entrou em pânico, mas minha filha estava calma, como se nada tivesse acontecido, parecia que estava hipnotizada. Eu, porém, sabia o que estava em jogo. Entrei então em oração, pedindo proteção para minha neta. E com o tempo, Clara foi voltando a si, mas nunca foi a mesma criança. Ela cresceu, mas sempre parecia ter uma áurea de fragilidade. Como se algo tivesse sido tirado dela naquela noite. O que aconteceu naquela casa ficou para sempre em minha memória. A bruxa não só tentou roubar a energia da minha neta, mas de alguma forma ela a deixou com uma marca invisível. E desde esse dia, nunca mais consegui olhar para aquela mata ao redor da casa e não sentir um arrepio. Eu sei que aquela bruxa ainda deve estar por lá, à espreita, esperando a próxima vítima, o próximo bebê indefeso. Eu acredito muito nisso, pois eu vi com meus próprios olhos. Hoje eu mudei para a cidade. Me sinto aliviada de não estar mais naquela casa, naquele lugar que me traz essa lembrança ruim. Ariana, esse foi o relato da minha avó e eu acredito sim. Minha irmã, a Clara, ela é um pouco estranha. Bom, eu achava isso antes de ouvir essa história. Minha irmã é muito frágil, tem medo de tudo e às vezes parece estar no mundo da lua. Ela já foi levada em vários médicos, mas nenhum consegue achar a causa para o que ela tem. Confesso que tenho um pouco de medo dela às vezes. Minha avó jura que aquela bruxa fez isso com ela. E eu também comecei a acreditar nisso. Bom, esse foi o meu relato. Se você contar no canal, me avisa, por favor. Muito obrigada e um abraço a todos da família Sobrenatural. Eu que agradeço, muito obrigada pelo relato. E assim que eu publicar ele, com certeza vai ser amanhã, eu te mando eu já vou até anotar aqui. Mas, gente, que loucura, né? Bruxas, né? Tem vários relatos, né, relacionados a bruxas que gostam ali de perseguir crianças, né? Que elas tiram ali, como a avó dela falou, que é a energia vital da criança. E é muito louco, porque se você não perceber, que nem ela falou que percebeu ali, que tinha como se alguém estivesse sussurrando algo. E eu fico pensando como que elas entram na casa, apesar que aqui ela não fala se a janela estava aberta ou algo do tipo. Mas elas, tipo, somem do nada, né? Muito estranho. Essa coletânea aqui tá recheada de relatos parecidos com esse, né? De pessoas que sumiram na presença de bruxas, bruxas que tentaram ali matar bebês, né? Eu falo matar, né, gente? Porque tirando ali a energia vital do bebê, né, acaba levando a criança ali a óbito, né? E é uma loucura essas coisas de bruxas. Eu procurei essa coletânea aqui porque aqui no canal acho que não tem nenhum relato relacionado a bruxas. E aí eu achei vários relatos aqui e juntei nessa coletânea, tudo no mesmo foco. É um mais interessante que o outro, né? Tem vários tipos de bruxas, mas as mais semelhantes são essas que estão ali em busca de crianças, né? Principalmente recém-nascidos que não são batizadas. A minha mãe fala que você, quando o neném não é batizado, é bom você colocar uma tesoura, acho que debaixo do berço, né, da criança, para proteger, né? E sempre orar ali pelos filhos também, que a oração de uma mãe também é muito poderosa. Mas bora aqui pro próximo relato. A Bruxa do Pantanal. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Esther e esse relato é meu. Eu vivenciei ele em 2010.
E confesso que me assustou muito. Eu estava morando com meu marido no Pantanal. Fazia pouco tempo. Era uma região afastada, cercada por matas e rios. Ele trabalhava em uma fazenda próxima de casa e eu cuidava da casa e dos nossos 2 filhos pequenos. O meu filho caçula, o Juliano, tinha apenas 1 mês de vida quando tudo começou. Nossa casa ficava a poucos metros da beira de um rio. Isso é importante para entender aqui o meu relato. Era uma tarde bem quente, como só o Pantanal tem. E eu estava amamentando o Juliano na varanda quando uma mulher estranha apareceu na beira do rio. Ela estava vestida com roupas que pareciam sujas e rasgadas, com o rosto coberto por um chapéu de palha. E eu percebi que ela nos olhava fixamente, como se estivesse nos observando há algum tempo. Quando ela se aproximou, meu instinto de mãe me disse para não deixá-la se aproximar mais de nós. Mas ao mesmo tempo algo parecia me prender ali, como se eu estivesse paralisada. A mulher começou a falar algumas coisas, murmurar, mas as palavras eram incompreensíveis. Ela disse algo sobre tomar a força da criança, mas eu não conseguia entender claramente se era isso mesmo. Eu, com medo e ao mesmo tempo me enchendo de força, consegui dar alguns passos para trás e entrei na porta, fechando-a logo em seguida. Mas o que aconteceu depois me deixou sem chão. Confesso que relembrando isso, me dá um certo desespero ainda. Porque de repente meu filho Juliano começou a chorar, mas não era um choro comum, mas algo desesperador, como se ele estivesse sentindo muita dor. E percebi algo muito estranho, sua pele estava ficando gelada, seus olhos estavam vidrados, como se ele estivesse em um transe, não sei bem. Ele não me reconhecia e o choro parecia ecoar ali pela casa inteira, aumentando cada vez mais. E foi aí que a minha mãe, que estava em casa, entrou na sala com meu outro filho. Ela olhou para o meu filho Juliano, que estava em meus braços, e começou a rezar em voz alta. Quando ela fez isso, o choro cessou ali na hora. E ficou aquele silêncio que tomou conta da casa, aquele silêncio ensurdecedor. Mas a mulher ainda estava lá fora, perto da beira do rio, com os olhos fixos na nossa casa, como se ela estivesse esperando algo ou se ela pudesse ver através das paredes. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, mas meu filho parecia muito fraco na semana seguinte, como se ele tivesse perdido uma parte da sua vitalidade. Minha mãe me contou que antigamente ela já havia ouvido falar sobre bruxas ali no Pantanal. Mulheres que roubavam a energia das crianças pequenas para prolongar ali a sua vida. Faziam rituais nas florestas, nas matas ali, nas beiras dos rios. Minha mãe falou para mim rezar todos os dias, dormir com uma tesoura debaixo do berço do Juliano. E desde então nunca mais vimos aquela mulher, mas eu tenho certeza de que ela era realmente uma bruxa. Ela tentou levar o meu filho de alguma forma. Não moro mais na região, e esse foi o único fato que me deixou com muito medo. Sempre oro pelos meus filhos, mesmo eles já estando bem grandinhos. Sei que a oração de uma mãe é muito poderosa. Vou terminar aqui, peço desculpa pelos erros e se ficou muito longo. Muito obrigada pelo espaço aqui no canal, te desejo sucesso. Eu que agradeço, muito obrigada pelo relato. E, gente, bruxas e crianças novamente. É aquela coisa novamente aqui, né? Ele querendo roubar ali a energia vital ali da criança. E ela falou que ela dizia algo sobre tomar a força da criança, ou seja, deve que era a energia ali vital da criança. E ela, tipo, ficou paralisada, né? E a mulher falando algumas palavras. E quando ela conseguiu sair ali, a mulher ainda, tipo, ficou lá fora, né? A criança começou a chorar forte, né? Um choro
que não cessava, ficou vidrado ali, né? O olho parado, deve ser do jeito que ela falou aqui. E é como se estivesse sentindo uma dor. Como que... Será que elas conseguem ali, talvez pelo pensamento? Como que elas conseguem fazer isso com as crianças? Tipo, né? Mesmo assim à distância, né? Parece que a criança estava sentindo ali muita dor. Como se algo tivesse machucando ele ali, e ele estava no colo, né, da moça. Na hora que a mãe dela chegou e começou a fazer uma oração, ele voltou ali a si. Gente, é muito estranho. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo dessas coisas, porque a gente sabe que bruxas existem, né? Eu sei que existem bruxas boas e bruxas más, né? Vamos dizer assim. Eu sou apaixonada pela cultura, mas e a gente sabe que existem pessoas também ruins. E eu acredito que essas bruxas aqui são esse tipo de pessoas, né? Não generalizando assim todas, porque eu sei que tem bruxas boas aí. Mas essas bruxas, elas me fazem pensar um pouco em vampirismos, né? Que é como se elas... Muitos falam, né, que os vampiros, né, não são assim como a gente pensa, como a gente vê em filmes. Eles sugam ali a nossa energia. E essas bruxas parece que é a mesma coisa. Mas próximo relato, as tranças da madrugada. Oi Mariana, tudo bem? Meu nome é Maria e a história que trago aqui aconteceu com a minha bisavó. Foi passada para mim pela minha avó e minha mãe. E agora eu conto a vocês aqui do canal. Minha bisavó Alda era uma mulher de muita fé. Simples, mãe de 4 filhos e uma esposa muito dedicada. De uma beleza que todos comentavam, cabelos negros como o breu, de tão pretos, longos até a cintura e muito bem cuidado. Pele dourada pelo sol, o sol da roça, que ela ajudava assim meu avô na roça. Ela também era muito jovem. Ela morava num pequeno sítio afastado ali da vila, que era cercado por mato e cerrado e velhos coqueiros. Todas as noites, antes de dormir, ela trançava ali cuidadosamente seus cabelos, formando grossas tranças bem negras devido à cor. E essas tranças, segundo a minha avó, ela dizia que era para não embaraçar-lhe o cabelo. E numa noite em particular, o calor era muito sufocante. As janelas estavam todas abertas para ventilar ali mais o quarto. No interior, antes era comum fazer isso. Acredito que hoje em dia não, pois todo lugar é muito perigoso. Ela se deitou mais cedo naquela noite, pois no dia seguinte ia ter que se levantar mais cedo que o habitual, e no meio da madrugada ela acordou com uma sensação estranha. Era como se algo ou alguém estivesse puxando ali seus cabelos. A princípio pensou ser um sonho, mas então sentiu uma dor aguda no couro cabeludo, como se as mãos puxassem suas tranças com uma força brutal. Ela tentou gritar, mas sua garganta estava travada, como se uma mão invisível apertasse ali seu pescoço. Ela tentava se mover, mas o corpo inteiro estava pesado e paralisado, afundado no colchão de palha. Sim, era a época de colchão de palha. Com muito esforço e desesperada, conseguiu abrir um pouco os olhos e pôde ver ao lado da sua cama, agachada como um bicho, havia uma mulher muito magra, quase esquelética. Sua pele era cinza, os cabelos ralos cobriam parcialmente uma parte ali do rosto, e as unhas eram compridas e amareladas. Ela puxava com ódio ali as suas tranças. Os olhos daquela mulher, minha bisavó dizia que eram pequenos e injetados, brilhando no escuro como brasas apagadas. Aquela mulher murmurava alguma coisa num idioma desconhecido, cuspindo palavras que ardiam nos ouvidos. Alda começou a orar mentalmente e pedir para Deus tirar daquele transe, e numa súbita explosão de força ela conseguiu se mover.
Ela moveu ali um braço e conseguiu derrubar uma lamparina que estava em cima da mesa da cabeceira. A luz explodiu em clarões e quando se virou, ela viu que a figura daquela mulher tinha desaparecido, mas o cheiro de queimado e podridão estava ali no ar. No chão tinha vários tufos de cabelos arrancados que formavam pequenos montezinhos de cabelo. Depois daquela noite, a minha bisavó Alda adoeceu, perdeu peso rapidamente, sua pele ficou muito opaca e sua alegria foi se apagando. Mesmo sem feridas visíveis, parecia estar sendo devorada de dentro para fora. Minha família acreditava que aquilo foi obra de uma bruxa invejosa, sentia inveja da beleza da minha bisavó. Uma mulher que morrera tempos antes, cheia de ódio, e cujo espírito deve não ter encontrado descanso, pois atormentou minha bisavó Alda até seus últimos dias. Minha bisavó morreu jovem, aos 27 anos, e no mesmo quarto onde a velha a visitara, onde a mulher a visitara. Ela deixou 4 filhos, entre eles minha avó, que presenciou tudo com seus 10 anos na época, e me contou junto com a minha mãe. Minha avó hoje já é falecida, fez 1 mês ontem. Sinto muito. E eu resolvi te enviar para que muitos saibam que bruxas e magias são reais. Mariana, muito obrigada e obrigada por contar o meu relato. Eu que agradeço, muito obrigada aqui pelo relato. E, gente, aqui me lembrou muito da questão da desgraça, né? A questão aqui, ó, uma mulher esquelética. Apesar que as outras também, negócio de bruxas, né, eram meio assim, né, de ser muito magras, né, mas me lembrou um pouco da desgraça, cabelos ralos, né, ou a pisadeira também, né, porque fala que, ó, sua pele era cinza, cabelos ralos que cobriam o rosto, parcialmente uma parte do rosto, e as unhas compridas e amareladas. Também lembra um pouco da pisadeira, né? Mas, como ela fala, eles acreditavam que era uma bruxa, uma mulher que tinha inveja ali da beleza da bisavó. E é estranho, né? Porque talvez se eles tivessem, né, tivesse a certeza, né, que foi isso, talvez eles teriam recorrido ali a sei lá, benzedeiras, as coisas do tipo, e talvez ela, né, poderia ter sobrevivido. Mas é muito estranho, né, e existe sim pessoas que têm ali inveja. Muitas vezes não precisa fazer nada, é só ali, tipo, ficar invejando o que você tem. Talvez você tá triste, tá passando por um momento difícil, mas só de você mostrar ali, tentar mostrar que você tá bem, as pessoas já te invejam ali. Né? Então, a inveja ela é muito mais do que magia e coisas do tipo. Eu acho que ela é mais intencional, né? Mas é bem estranho essa questão aqui de bruxas, né? Dessas bruxas, no caso aqui, né? Ela também deve que roubou alguma energia vital, e a questão dela, como se tivesse uma mão apertando ali o pescoço, né? Talvez queria matar ela ali, não sei, né? Mas é bem estranho mesmo. Mas próximo relato, a bruxa de fogo. Oi Mariana, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é fulano, por favor não revele, não vou revelar. Sou do Paraná, do interior do Paraná, e eu nunca acreditei em histórias de bruxas, até que aconteceu comigo, ou melhor, com a minha filha, Ana Luísa. Será que pode falar o nome dela? Não. Ou tá trocado. Ela tinha apenas 6 meses quando a bruxa apareceu. Aconteceu em uma noite de inverno muito fria. Quem mora aqui no Paraná sabe que o inverno aqui é muito tenso. Estávamos sozinhos em casa, minha esposa e eu, com a Ana Luísa, dormindo em seu berço no quarto ao lado.
sempre deixávamos um abajur aceso no quarto dela. Por volta das 2 horas da manhã, fui até o quarto da minha filha para dar-lhe de mamar. Eu revezava muito com minha esposa. E era a minha vez. Quando entrei, senti uma sensação estranha que tomou conta de mim. O ar estava gelado e a luz do abajur piscava de uma forma irregular. Quando olhei para o berço, vi uma figura esquelética. De novo, gente, figura esquelética. Uma mulher de cabelos longos, desgrenhados, com uma pele pálida e coberta de manchas negras. Ela estava em cima do berço, agachada sobre minha filha, como se ela estivesse tentando abraçá-la. Eu me aproximava com o coração disparado, tentando entender o que estava acontecendo ali. Mas ao tocar naquela mulher, ela desapareceu ali, como se fosse uma explosão ali de calor. Sim, calor. O quarto, que antes estava gelado, ficou quentinho novamente, como se tivesse ligado um aquecedor ali. Minha filha, nesse momento, acordou chorando, e eu, apavorado, a peguei nos meus braços e corri até o meu quarto, onde minha esposa já estava acordada, perguntando o que estava acontecendo. Contei para ela, e ela disse que era para a gente rezar e não deixar a Ana Luísa dormir sozinha no quarto. Começamos a deixar ela dormir com a gente. Minha mãe, na época, disse que poderia ser uma bruxa, que elas perseguem crianças recém-nascidas, crianças pequenas ou que não foram batizadas. Elas gostam de sugar a energia vital das crianças, levando até a morte. E se não descobrir a tempo, a criança, infelizmente, vem a óbito. Ainda bem que eu vi. E aquela cena jamais saiu da minha cabeça. Eu sabia que aquela mulher não era humana. E o que ela era ou queria não era algo bom ali com a Ana Luísa. Ana Luísa sobreviveu e cresceu. Mas desde aquela noite, ela sempre teve um olhar mais distante, como se algo estivesse preso dentro dela. Muitas vezes sentimos como se ela estivesse sendo tocada por algo que não podemos ver. Já procuramos ajuda, mas todos os lugares que fomos dizem que não tem nada errado com ela. Eu, desde esse dia, comecei a acreditar em bruxas. Sei que elas não são iguais aos filmes que vemos. São muito mais assustadoras e perigosas. Mariana, obrigada por ler meu relato. Peço desculpa por algum erro ou alguma parte que vocês não entenderam. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo relato. E mais uma história de bruxa, gente. E sempre é a mesma descrição. Esquelética, cabelos longos, desgrenhados, ou pele pálida. Sempre a mesma descrição. E essa coisa dela, tipo, explodir, né? Que nem aqui, o quarto tava gelado e ela explodiu, né? E voltou aquele ar quente ali. Né? Então, é estranho, né? E essa questão da menina, às vezes, parecer que ainda é tocada e levar ela em vários lugares. Ele não fala que os lugares que ele levou, né? Se ele levou em algum centro, igreja, essas coisas. Mas é bem estranho. Será que essa bruxa ainda ronda ali? Ele não fala que também a idade que ela tem hoje, na época ela tinha 6 meses. Né? Mas é aquela coisa, né? Os pais, eles têm que redobrar ali, né? Cuidar mesmo. Porque criança pequena não é só bruxas, né? Tem vários outros perigos. A minha avó, ela contava muitas histórias, né? Principalmente de lobisomem, que também dizem que ele gosta ali das crianças. Muitos falam que é do cocô da criança, mas outros dizem que eles gostam ali de bebês recém-nascidos que não foram batizados, que é o que parece que acontece com essa bruxa aqui. E agora eu fiquei na dúvida, será que essa bruxa aqui tem algum parentesco com a desgraça? Porque parece muito, né? As características parecem demais aqui com ela. Mas próximo relato, a bruxa da mata. Esse aqui, deixa eu ver aqui.
Talvez seja a Bruxa da Mata 2, gente, porque eu achei que era até... Eu tinha separado aqui igual, mas não. É outro relato aqui. Oi, Mariana, tudo bem? Esse relato foi contado por minha avó sobre seu tio-avô. Ocorreu no interior de Minas Gerais na década de 1920. Faz muito tempo, minha avó nem nascida era, e foi passada ali por sua mãe, minha bisavó, que era jovem na época e chegou a conhecer seu tio-avô Joaquim. Minha avó me contava que quando era menina, morava perto de uma mata fechada que as pessoas da região chamavam de mata escura. Diziam que lá dentro morava uma mulher de olhos fundos, cabelo cor de palha, todo esgandaiado. Desgrenhado, não? Esgandaiado. É desgrenhado, né, gente? Esgandaiado. Bagunçado, né? Dizem que ela nunca envelhecia, nem morria. Chamavam-na de Donazinha, mas ninguém sabia ao certo se era esse o seu nome verdadeiro. A história começa com meu tio-avô, o Joaquim. Ele era um rapaz novo, cheio de coragem, ou melhor, de imprudências. Gostava ali de fazer coisas perigosas para se aparecer para os amigos. E certa vez, após ouvir os mais velhos falarem dessa tal bruxa, apostou com os amigos que entraria sozinho nessa mata escura. Durante a noite... Apostou com os amigos que entraria sozinho nessa mata escura durante a noite e sairia de lá ileso. Pegou uma lamparina, um facão e se embrenhou no meio da mata quando o sino da igreja bateu meia-noite. Passaram-se 3 dias sem sinal do tio Joaquim. Ele não tinha voltado e seus amigos organizaram ali buscas com os homens ali da vizinhança e cães, mas nada de o encontrar. Até que no 4º dia, pela manhã, ele apareceu na beira da mata, descalço, sujo de barro, as roupas todas rasgadas e esfarrapadas e os olhos perdidos, como se ele tivesse envelhecido ali uns 20 anos. Não falava coisa com coisa, só repetia: os olhos dela, não deixe que ela me leve de novo. Durante semanas, tio Joaquim ficou atormentado por gritos e visões. Dizia que a velha vinha buscá-lo de noite, que ela arranhava as paredes da casa e tentava puxá-lo pela janela. O seu pai mandou até benzê-lo. Trouxe padre, curandeiro, benzedeira, mas de nada adiantou. Numa noite de chuva forte, por descuido de seus pais, tio Joaquim desapareceu outra vez. As marcas de seus pés descalços foram vistos ali na lama indo em direção àquela mata escura. E as pessoas seguiram ali as pegadas, inclusive meu avô. E essas pegadas paravam subitamente diante de uma árvore gigantesca. Essa árvore era seca e bem retorcida. Porém, ele não estava lá. E por ser muito grande, eles até tentaram cortar ali a árvore, achando que de alguma forma ele tinha entrado dentro dela. Mas ninguém conseguia cortá-la. Nada, machado, nada feria aquela árvore. Ele desapareceu e os rastros iam até lá. O pai dele, meu bisavô, entrou na mata, procurou por dias, mas nada. Ele dizia até que ouvia a voz do meu tio, gritando. Mas quando ele ia em direção ao local, ele não encontrava nada. Ele nunca mais foi visto, segundo a minha avó. E até hoje alguns antigos moradores que moram na região juram que se você andar por aquela mata em noite sem lua, pode ouvir um jovem gritando, que eles acreditam que era esse meu tio, avô, meu tio Joaquim. Ele pedindo socorro. Eles acreditam que seria o espírito dele na realidade. E que só aconteceu isso porque ele desafiou aquela mulher. E às vezes também entre as árvores pode ver essa mulher, essa velha, de olhos vazios, sorrindo. Minha avó jura que isso é verdade, que aconteceu em nossa família. Eu confesso que moro no local até hoje.
e essa mata é muito estranha e me dá medo. Mas esse foi o relato da minha avó, espero que você conte. Já te enviei outros, do Saci, Curupira e Lobisomem, que meus avós me contaram. Do Saci você já contou, espero que conte os outros dois. Estou ansiosa, muito obrigada, estou amando o canal. Manda beijos pra mim e pra minha avó. Então, um beijo pra você e um beijo pra sua avó. Muito obrigada pelo relato. E Curupira e Lobisomem. Não tem, né? Tá assim mesmo, Curupira e Lobisomem. Eu vou procurar aqui. Na realidade, eu tô querendo fazer coletâneas. Então, eu vou tentar achar aqui e vou contar. Se for pelo mesmo e-mail aqui, né? Daqui a pouco eu vou procurar. Mas muito obrigada mesmo por relato. E que estranho, né, gente? Essa coisa também de você desafiar o desconhecido. Nunca dá bom, né? Infelizmente não dá bom. E ele aqui no caso, né, ele desafiou, né, a bruxa. Né, eles chamavam ela de Donazinha. E não sabia se esse nome era o verdadeiro. Cadê? Que ele se embrenhou na mata quando o sino da igreja bateu meia-noite. Passou 3 dias sem sinal, eles foram procurar e nada. No 4º dia ele apareceu, como se tivesse envelhecido uns 20 anos. Nossa, que estranho. E parece que ele ficou meio pirado com isso, ou essa mulher foi realmente atrás dele. É muito estranho essas coisas, essas aparições aí de bruxas. Floresta, né, gente? Então, além da gente se preocupar aí com Saci, Caipora, Curupira, Matinta, essas coisas, a gente tem que preocupar também com as bruxas. Mas, bora aqui pro próximo e último relato. A bruxa do Igapó. Oi, Mariana, tudo bem com você? Me chamo Gabriel e isso aconteceu comigo em 2017, no interior do Pará. Eu tinha 12 anos na época. Minha avó morava numa casinha simples, isolada perto de um igapó, que é uma região alagada por onde a água do rio entra no meio do mato. Eu gostava muito de ficar lá com ela. Ela sempre me dizia que depois das 6 da tarde não era para mim entrar no mato, pois a velha do igapó poderia me chamar. Eu achava que era só uma lenda para assustar crianças. Até que um dia eu a vi com meus próprios olhos. Era noite, umas 8 horas da noite, eu acredito, e faltou energia. Minha avó acendeu uma lamparina e acendeu o fogão a lenha. Então eu fui até o quintal pegar a lenha para ela. Foi aí que eu escutei uma voz cantando bem baixinho, que parecia um canto de ninar. Mas algo estava errado. Tinha um tom estranho. E como se estivesse hipnotizado, eu seguia aquele som, sem pensar. Quanto mais andava, mais denso o mato ficava. Cheguei perto do igapó e foi quando eu a vi. Uma mulher curvada, com os pés afundados na lama ali do igapó, cabelo escorrido até o chão, desgrenhado, um vestido que parecia ser de um pano muito velho, colado ali no seu corpo, que estava todo molhado, os olhos brancos, sem pupilas. Ela olhava direto para mim e cantava. Eu quis correr, mas meu corpo não obedecia. Era como se as palavras dela prendessem meu pensamento, como um feitiço. Ela estendeu a mão, dava para ver a pele das mãos dela e era muito branca. E então ela falou: "Você veio, menino. Você veio, menino. Já posso levar." Eu tremi, mas não conseguia voltar. Continuava indo ali na direção daquela mulher. Nesse momento, senti uma ardência no meu peito, como se algo me agarrasse ali o peito e me puxasse para trás. E vi que era a minha avó, que, estranhando minha demora, foi me procurar. Ela me sacudiu e soprou um pó estranho que eu não sei até hoje o que é. E nesse momento a bruxa deu um grito, um som agudo que parecia que ia me deixar surdo.
a água do igapó borbulhou e ela afundou ali naquela lama. Minha avó me arrastou para casa, trancou todas as portas e janela e acendeu um punhado de folhas que eu também não sei muito bem o que era. Enquanto isso, ela também rezava, dizia algumas palavras. E depois de um tempo, quando eu também já estava calmo e ela já tinha ali parado de rezar, ela disse que a bruxa tinha tentado levar a minha alma, mas que ainda não era a minha hora. Me deu uma bronca daquelas e disse que da próxima vez era para mim obedecê-la. Desde então, nunca mais voltei perto do igapó, mas ainda vou na casa da minha avó. Nunca esqueci esse fato. Minha avó não gosta de falar muito desse assunto. Mariana, isso aconteceu comigo. E eu também tenho um relato que quando eu era criança, um saci tentou me levar. Minha mãe e minha avó que me contam isso. Eu já te enviei ele também. Espero que você conte. E agora essa bruxa também parece que me perseguiu. Será que eu tenho alguma dívida com esses seres? Não sei muito bem. Saci, bruxa? Bom, esse foi meu relato e obrigado por contar. Eu que te agradeço pelo relato. E o relato do Saci aqui, ele já deve estar separado numa coletânea, que deve ser a próxima coletânea aqui, depois dessa. Tá? Aqui eu separei uma coletânea. Não, peraí. Não, tô fazendo confusão aqui. Vai ter uma coletânea de Saci, mas eu acho que o seu, como você falou aqui, que o Saci te levou, eu separei uma coletânea de seres ali da floresta que carregaram crianças, né? Não sei se vou fazer separado só do Saci que carregou ou de todos os seres, mas provavelmente eu devo contar ou essa semana ainda ou na próxima semana. Mas pode ficar tranquilo que vai sair, tá bom? Muito obrigada mesmo pelo relato. E, gente, no Pará, né, tem muitos relatos de bruxas, Matinta Pereira. Tem uma aqui que eu contei do Macpinguari, que a mulher viu, né, esse ser. E tem vários relatos, tem da entidade que carregou o bebê, né. Só que essa entidade que eles falam me lembrou um pouco aqui dessa bruxa do igapó. Será que era mesmo? Porque da outra, né, ela devolveu o bebê ali, a rezadeira fez orações, ela devolveu ali contrariada, mas devolveu. E ela, tipo, afundou ali no meio do rio. Acho que era Igarapé que eles falam. Ai, não sei bem. Mas é bem interessante. E aquela coisa, né, obedecer também, né? A avó já tinha avisado, ele não acreditou. E ele foi, tipo, hipnotizado. Dá também uma referência aqui às sereias, né? Porque ela começou a cantar, parecia um canto de niná, mas tinha um tom estranho. E como se eu estivesse hipnotizado, eu segui o som sem pensar. Quanto mais andava, mais nesse o mato ficava. E ele chegou lá, né? E quando ele tentou voltar, né? Ele não conseguiu. Quando ela falou algo pra ele, ele tremia ali e não conseguia voltar. Né? Ele queria voltar, mas não conseguia. Né? Ele continuava seguindo ali em direção. E a avó dele agarrou ele ali e jogou um pó. Que ele não sabe que pó que é esse. Você não perguntou pra sua avó que pó que é esse? Esse pó aí seria interessante, né? Principalmente, né, envolvido aqui nos relatos, né? Seria interessante, né? A gente tem em casa. E ela queimou também esse punhado de folhas. Será que é alguma folha específica? Sua avó, ela entendia bem dessas coisas, então, também. Né? Ela já estava ali preparada para isso, né? E só acho que ela deu sua falta também, foi atrás. Porque imagina, será o que essa bruxa ia fazer com você se ela te pegasse? Você tinha 12 anos na época, né? Já era uma adolescente, não era nem criança, vamos dizer assim, né? Mas é bem interessante seu relato. Muito obrigada pelo relato. E, gente, essa foi a coletânea aqui sobre bruxas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já vou pedindo aí o like.
Compartilha aí o canal com seus amigos, ajuda o canal aqui a crescer. Se inscreva quem não é inscrito, quem tá chegando aí agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. Quero pedir vocês, se esse vídeo tiver aí função de hypar ele, quem puder aí, assim que você clica em gostei, vai aparecer a função embaixo. Eu acho que os 3 primeiros vídeos, né, os três primeiros vídeos da semana, o YouTube te dá ali de graça, você não precisa pagar nada. Isso já ajuda, né? Se cada um que assistiu o vídeo puder, né, hypar aí pra me ajudar o canal a crescer, eu agradeço muito. E, gente, é isso. Esses relatos aqui, como eu falo em todos os vídeos, são relatos de inscritos, não tem como eu provar a veracidade, infelizmente, mas eu acredito muito sim que aconteceu, eu acredito muito no sobrenatural. E espero que vocês também acreditem, né? Deixe suas opiniões aí nos comentários, né? Com muito respeito, principalmente porque só quem viveu ali sobrenatural sabe o quão assustador é. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada quem assistiu até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!